Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Carvalho e hoje nós temos uma discussão excelente. Nós vamos entender o aspecto do treinamento intervalado de alta intensidade e a saúde cardiometabólica. E para a gente poder discutir, eu trago um interessante artigo. Olha só esse artigo, hein? O estudo é 3 minutos de exercício intermitente de alta intensidade, 3 minutos totais por semana, aumentam a capacidade oxidativa muscular e melhora a saúde cardiometabólica. Esse é um estudo maravilhoso. 3 minutos de exercício intermitente totais por semana. Por semana. Bom, olha só, vamos comigo. Primeiramente, eu quero que a gente possa discutir essa questão da saúde cardiometabólica. Por quê? Porque hoje diversas alterações vêm acontecendo na população brasileira e mundial. E por quê? Porque as pessoas vêm se tornando cada vez mais pessoas com sobrepeso e obesidade. Cada vez mais temos pessoas com sobrepeso e obesidade. Para você ter uma ideia, no Brasil, os dados apontam que mais da metade da população brasileira tem sobrepeso. E se nós formos analisar a obesidade, olha só os dados. Cerca de 20% da população tem obesidade. Então, de cada 5 pessoas, uma é obesa. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou mostrando isso para você? Para você poder entender que não dá mais para a gente poder olhar para o sobrepeso e principalmente a obesidade abdominal como apenas questão de estética. E por quê? Porque o sobrepeso e principalmente a obesidade, a gordura na região abdominal, promove a liberação de citocinas inflamatórias. Citocinas que levam todo um desajuste para o organismo. Desajuste no sistema nervoso central, no coração, a nível de tecido muscular, de vasos sanguíneos, fígado, pâncreas. Então vai acontecer uma série de alterações. Inclusive, essas alterações fisiológicas aumentam o risco de um evento cardiovascular. E a principal causa de morte no mundo são as doenças cardiovasculares. Olha que interessante, nada no mundo mata mais do que as doenças cardiovasculares. E a obesidade abdominal é uma doença que leva a pessoa a ter morte por doença cardiovascular ou cerebrovascular. A principal causa de morte cardiovascular é o infarto agudo do miocárdio. E cerebrovascular é o acidente vascular cerebral ou também acidente vascular encefálico. Então, para poder modificar esse quadro, a pessoa precisa de treinar. O treinamento, quando bem prescrito, promove alterações, adaptações fisiológicas que levam agora todo um reajuste. Então, o tecido adiposo abdominal, ao secretar citocinas inflamatórias como TNF-alfa, resistina, interleucina 1-beta, inibidor do ativador de plasminogênio, promove todo um desajuste. Mas o treinamento consegue agora promover repercussões que levam ao reajuste e, como consequência, o tratamento. E no que tange o treinamento, nós temos, por exemplo, o treinamento intervalado de alta intensidade, que nada mais é do que um método de treino. É um método de treinamento, que é o HIIT, o High Intensity Interval Training, que é treinamento intervalado de alta intensidade, mas em inglês. E que pode ser feito em esteira, pode ser feito em bicicleta, no transporte, na água, até mesmo em casa. Então o treinamento, o método de treinamento intervalado de alta intensidade pode, quando bem prescrito, promover repercussões fisiológicas importantes. Mas quando se fala em treinamento, uma das principais argumentos que as pessoas trazem por não treinar é o quê? A falta de tempo. Esse é um dos principais argumentos. Ah, por que você não está treinando? Porque eu não tenho tempo. Então, por que a pessoa está dizendo que não tem tempo? Porque ainda se acredita até hoje, um dos motivos é que porque acredita-se até hoje que para poder ter repercussões, adaptações fisiológicas importantes associadas à saúde cardiometabólica, precisa treinar várias vezes por semana e cada sessão tem muito tempo. Então tem que treinar quanto mais melhor, acredita-se que é de maneira incorreta, e tem que treinar, cada sessão de treino tem que ter pelo menos 1 hora de duração. Mas e se eu conseguir promover adaptações fisiológicas
associadas à saúde cardiometabólica com menos tempo. Opa, aí pode ser algo interessante. Esse estudo teve esse como objetivo. Fazer o quê? Análise. Análise do impacto do treinamento intervalado, mas agora no método SIT, que é o Sprint Interval Training. Então, o impacto do Sprint Interval Training, que é tiro, ou treinamento intervalado, mas na forma de tiros, com baixo volume, muito baixo volume, nas adaptações fisiológicas associadas à capacidade oxidativa muscular e marcadores de saúde cardiometabólica. Olha interessante que esse estudo, hein? Olha que bacana esse estudo. Então, participaram do estudo 14 homens e mulheres com sobrepeso e obesidade. Esse estudo eles colocaram uma intervenção dietética, que foi de maneira individualizada, segundo esse protocolo. Bom, como é que foi então? Para homens, a quantificação do que seria ingerido, baseado nessa fórmula aqui, que tem o peso, a altura e a idade. E aqui para mulheres, tá bom? Aí saiu a média da ingestão energética. Qual foi a média da ingestão energética? 2.623 calorias para homens. Então repare que não foi uma dieta muito restritiva. Olha que interessante. A ingestão calórica média diária para os homens foi de cerca de 2.623 calorias. E para mulheres, 1.886 quilocalorias. Tá bom? 56% da composição da dieta era de carboidratos, 30% de gorduras e 14% de proteínas, beleza? Isso é interessante para você poder saber. E aqui repare que não foi uma dieta extremamente restritiva, não, nada disso. A busca era analisar o impacto do treinamento mesmo. Então, como é que foi o treinamento? Duração total, 6 semanas. Apenas 6 semanas de treinamento, 1 mês e meio. Repara isso. Foi feito o treinamento 3 vezes por semana, num total então de 18 sessões. 6 semanas, 3 sessões por semana, 18 sessões totais foram realizadas, apenas 18 sessões. Como é que era o treino? O treino era 2 minutos de aquecimento na bicicleta, a 50 watts, e a parte principal eram apenas 3 tiros. 3 tiros de 20 segundos máximos, por 2 minutos de recuperação a 50 watts. Então, tiro máximo de 20 segundos, recuperação de 2 minutos. Tiro máximo de 20 segundos, recuperação de 2 minutos. Tiro máximo de 20 segundos, recuperação de 3 minutos, que é o esfriamento, e acabou o treino. Rafael, mas você não falou que o título do trabalho, volta lá para mim, claro que eu volto. Volto para você. Você não falou que o título do trabalho é 3 minutos de exercício por semana? Por semana? Sim, é que eles estão computando com a parte principal do treino, como vocês podem perceber aqui. A parte principal do treino. A parte principal foram 3 tiros de 20 segundos. Então, 1 minuto efetivo da parte principal de treino. 3 vezes por semana, 3 minutos totais. Mas se a gente somar o aquecimento, que teve 2 minutos, mais a recuperação entre os tiros, 2 minutos, e mais o resfriamento, isso dá um total de 10 minutos de treinamento. 10 minutos por sessão, 3 vezes por semana. Então, somando aquecimento, parte principal e o resfriamento, 10 minutos. Rafael, mas será que isso promove adaptações fisiológicas importantes? Quando o treinamento é bem prescrito, olha só o impacto. Friso aqui algumas repercussões fisiológicas, como por exemplo a insulina de jejum. Não vou nem olhar o peso corporal, porque 6 semanas nem é esse o objetivo, mas olha parâmetros de saúde cardiometabólica. Aqui é a insulina de jejum. A insulina de jejum reduziu de maneira significativa tanto para homens quanto para mulheres. O que isso significa? Que se a insulina de jejum reduziu, significa para poder agora exercer o impacto de poder ativar, por exemplo, o GLUT4, que é a proteína que capta a glicose do sangue, eu preciso de menos insulina. Isso é uma resposta interessante, porque pessoas com obesidade abdominal têm resistência à insulina. O que é resistência à insulina? É a dificuldade da insulina exercer sua adequada função.
Uma das funções da insulina é se ligar o seu receptor na membrana da célula muscular, ativar a cascata da insulina, que são várias proteínas, até chegar a informação para o GLUT4, que é a proteína que se transloca até a membrana da célula muscular para a glicose poder entrar. Resumindo, uma das funções da insulina é ativar o GLUT4, que é a proteína que transporta a glicose do sangue para dentro da célula muscular. Significa que agora reduziu a insulina de jejum. O que isso demonstra? Que agora com menos insulina eu já consigo exercer essa função de ativar a GLUT4. Isso é interessante porque o excesso de insulina circulante gera diversas repercussões fisiológicas, como por exemplo, aumento da atividade simpática. E o aumento da atividade simpática em repouso leva agora o aumento da retenção de sódio e água, aumento da vasoconstrição na região esplâncnica, aumento então da pressão arterial, risco maior de arritmias. Olha o impacto. E eles mediram o HOMA-IR, que mostra a resistência à insulina. E eles viram que tanto em homens quanto em mulheres reduziu a resistência à insulina. 6 semanas de treinamento. 3 minutos totais efetivos de treino, parte principal. Mas amor, você quer falar aquecimento e resfriamento junto? Porque foi treino? 10 minutos, 3 vezes por semana, 30 minutos. Redução da pressão arterial sistólica, tanto em homens quanto em mulheres. Redução da pressão arterial média. E quer saber mais? Para a gente poder promover repercussões fisiológicas associadas ao emagrecimento, dentro dessas repercussões fisiológicas, eu tenho, por exemplo, aumento de atividade enzimática. E eles foram analisar. Antes de mostrar a atividade enzimática, olha só o VO2 pico. Aumento de 12%, cerca de 1 MET de aumento. Sabe o que significa aumento de 1 MET? Estudos já mostram que aumentar 1 MET no consumo de oxigênio já está associado com a redução do risco de morte por doença cardiovascular. Olha que, vou de novo, presta atenção nisso. Aumentar o consumo de oxigênio em apenas 1 MET, que foi o que aconteceu aqui, já está associado com a redução do risco de morte por doenças cardiovasculares. Mas eles também verificaram, além disso, do VO2, que está associado com a função cardíaca, função muscular e metabólica, eles viram que houve aumento significativo de 40% na atividade da enzima citrato sintase. Quem é a enzima citrato sintase? É a enzima que está presente no ciclo de Krebs. Se aumentar a atividade das enzimas do ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs agora fica mais efetivo durante 24 horas do dia, aumentando agora a possibilidade de oxidação de gorduras. Eles também viram que aumentou a atividade da enzima citocromoxidase, que faz parte da cadeia transportadora de elétrons. Para a gente poder promover o emagrecimento, o efetivo emagrecimento, nós temos que gerar uma série de adaptações fisiológicas. E dentre essas adaptações, estão associadas adaptações na atividade das enzimas que controlam o ciclo de Krebs, nas enzimas que controlam a cadeia transportadora de elétrons. E aumentou tanto as enzimas da cadeia transportadora de elétrons, no caso a atividade da enzima citrato sintase, que atua no ciclo de Krebs, como a atividade da enzima da cadeia transportadora de elétrons, que é a citocromoxidase 4. Mas além disso, também houve aumento significativo na atividade da enzima beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase, enzima da beta-oxidação. A beta-oxidação é um processo importante, por quê? Porque no ciclo de Krebs só entra o acetil-CoA. A beta-oxidação é um processo em que o ácido graxo, a gordura, vai ser convertido em acetil-CoA. E quem controla a beta-oxidação são várias enzimas. Uma das responsáveis é a beta-hidroxiacil-CoA desidrogenase. Olha que interessante. Então houve aumento de atividade das enzimas da beta-oxidação, do ciclo de Krebs, da cadeia transportadora de elétrons, houve aumento do VO2 pico, que está associado ao aumento da saúde cardiovascular, saúde muscular metabólica, e para poder fechar, aumento do conteúdo de GLUT4, proteína que transporta a glicose para dentro da célula, 138% de aumento nos homens e 23% no aumento das mulheres. Apesar de ter havido diferença entre homens e mulheres, ambos aumentaram de maneira significativa. Agora tem mais GLUT4 para poder agora se translocar até na membrana e entrar a glicose. Olha que interessante, em 6 semanas de treinamento. Em 6 semanas de treinamento, eles mostraram que quando o treinamento é bem prescrito,
treinar 10 minutos por sessão, 3 vezes por semana, promove repercussões fisiológicas importantes associadas à saúde cardiometabólica. E aí eles concluem isso. 3 minutos de exercícios, então a parte efetiva do treino, realizado dentro de um programa de 30 minutos por semana, então foram, lembra lá, somando aquecimento e resfriamento, 10 minutos por sessão, então 30 minutos na semana. Mostra isso para o seu aluno. Vende seu trabalho personal dessa maneira. Ah, mas essa pessoa vai ser atleta, vai ser fisiculturista? Não, mas agora ela vai ter mais saúde cardiometabólica, menor risco de morte por doenças cardiovasculares e metabólicas. Então, treinar 30 minutos por semana, 10 minutos por sessão, 3 vezes por semana, melhora a capacidade oxidativa do músculo esquelético e índice de saúde cardiometabólica, incluindo VO2 pico, pressão arterial em pessoas com sobrepeso e obesidade. Nós podemos transformar a vida das pessoas por meio do nosso conhecimento. Mostra isso para o seu aluno, mostra isso para a pessoa que não te conhece ainda, porque pode ser um dos motivos que ela vai fazer com você o personal trainer. Valeu!